Bom dia, queridos, queridas alunas. Estamos novamente aqui para passar os ensinamentos da matéria de obrigações. Essa é a nossa aula 5. Estamos aí já avançado no semestre, estamos no mês de maio, domingo é Dia das Mães. Parabéns a todas as mães, né? Que Deus ilumine o coração de todas elas, que nos dê coragem, discernimento, muitas bênçãos para educarmos os nossos filhos. Quero também deixar aqui as minhas tristezas, né? As minhas condolências para a família do nosso aluno Orlando. Eu fiquei sabendo também, infelizmente, veio a óbito. Que Deus ilumine o coração das famílias e com certeza o ampara no lugar que Deus tem para cada um de nós. Vamos continuando a nossa matéria. Nós estamos, este final de semana, praticamente corrigi, né, as atividades, na verdade, a atividade que é da P1. Fiquei preocupada, muitos alunos ainda não entregaram, o prazo foi até o dia 30. Quero dizer que aqueles que ainda não enviaram, recebam até hoje, porque eu tenho que lançar as notas, né? Eu também tenho que cumprir aí as determinações da faculdade e de uma forma ou de outra a vida segue, né? Nós não podemos parar. É para frente que se anda, né? É para frente que se anda. Eu entendo aí as dificuldades de todos, né? Porém, nós temos que cumprir aí o que é determinado para atender às obrigações, né? Afinal de contas, nossa matéria é obrigações. Veja, nós, na aula passada, nós falamos, né? Estamos falando, na realidade, do adimplemento e da extinção das obrigações. Nós falamos da forma de pagamento direto, falamos da prova de pagamento, falamos das despesas do pagamento, né, das obrigações, quem deve arcar com as despesas do pagamento das obrigações. E aí nós paramos no último assunto da nossa aula 4, que hoje é a nossa aula 5. Nós falamos das presunções de pagamento, foi o último assunto que nós falamos. Eu gostaria que os senhores percebessem, né, e analisassem a situação, que eu estou seguindo o conteúdo programático. Da forma, no primeiro dia, quando eu falei para os senhores, né, me apresentei aí a matéria para os senhores, o conteúdo programático, o qual nós íamos ministrar no semestre, e eu estou seguindo. Nós estamos falando, portanto, agora de prova de pagamentos, né? Pagamento, extinção da obrigação, adimplemento e extinção das obrigações. E o último assunto que nós falamos é a presunção de pagamento, né? As 3 hipóteses aí que o código coloca para nós. Tranquilo? E aí nós vamos, então, dando continuidade na nossa matéria, ainda falando referente ao pagamento das obrigações. Aí nós temos qual lugar que nós devemos pagar a obrigação, né? Então, o código coloca no artigo 327, lugar do pagamento. O que o código diz? Onde nós devemos pagar, né? Qual é a presunção? O que na verdade, o código coloca? O código coloca assim, o artigo 327, ele nos diz, no domicílio do devedor. Então, no domicílio do devedor. A obrigação deve ser paga no domicílio do devedor, vírgula, salvo se as partes convencionaram diversamente, ou se o contrário resultar da lei, né, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, vamos entender o que fala o artigo, e ele traz também no parágrafo único, dizendo, 2 ou mais lugares cabe ao credor escolher entre eles. Veja, então, se ficou determinado mais que um lugar, mais que 2 lugares, né, para nós pagarmos, para fazermos o pagamento, o credor pode dizer, olha, eu vou receber aí a obrigação em determinado local.
Tudo bem? Isso é importante nós entendermos o que fala o artigo. Quando o artigo fala no domicílio do devedor, e se nada ficou estabelecido que será em outro local, então nós devemos respeitar que a prestação deve ser recebida, então, no domicílio do devedor, aquele que deve pagar as obrigações, né? O artigo fala que as partes podem livremente elas podem convencionar lugar diferente do devedor. É o que fala o artigo 327, quando ele diz assim, salvo se as partes convencionarem. Então, se as partes convencionarem outro local, lembra que a relação jurídica é um liame entre as pessoas, devedores e credores. É um meio do qual, por eles determinam, eles acordam formar uma relação jurídica, um liame jurídico. Nós falamos isso desde o começo. E quando os senhores aprenderam negócio jurídico, o professor com certeza disse para os senhores, olha, os requisitos de validade, desde que não tenha vício dos requisitos, desde que não tenha vício da vontade das partes, as partes são livremente para convencionarem. Então, é isso que o artigo está dizendo. Regra geral, então, portanto, a prestação deve ser paga no domicílio do devedor. Então, veja, o credor cobra a obrigação, a prestação no domicílio do devedor. Porém, as partes podem colocar diferente, pode convencionar diferente. Então, pode escolher livremente onde a obrigação deve ser cumprida. Se não fizeram alguma menção diferente do que fala o código, como eu sempre disse para os senhores, vai seguir a regra geral do domicílio do devedor, porque assim diz o artigo 327. Então, veja, vamos entender aí quando fala convencionar, né? Quando as partes, então, entram em acordo. Quando nós falamos no lugar do pagamento, né? Lugar do pagamento, então, portanto, no domicílio do devedor. Domicílio do devedor, em princípio, trata-se de dívida quesíveis ou querabile, né? Quesíveis ou querabile, como diz o Álvaro Vilaça. Quando diz, então, a prestação vai ser paga no domicílio do devedor, nós estamos falando que é uma dívida quesível ou querabile. São termos jurídicos utilizados para se relacionar, para dizer aí da questão do pagamento da obrigação. Quando a dívida é paga no domicílio do credor, chama-se de portável ou portabile. Portável ou portabile, quando então, portanto, a dívida será paga no domicílio do credor. Então, veja que aí o devedor deve, então, portanto, ir no domicílio do credor e realizar, portanto, o pagamento, tá certo? Então, portável, portável, quesível ou querabile, tudo bem? Vamos entendendo aí os termos jurídicos, quando, na verdade, nós somos cobrados, né, em concurso, exame de ordem, até mesmo na questão de processos, para nós utilizarmos os termos jurídicos das obrigações. Nós já falamos desse termo do caso fortuito ou força maior, né? Então, poderá, mesmo que tenha determinado um local para o pagamento, e se ficar de difícil o pagamento por conta de uma situação não esperada, que é caso fortuito ou força maior, então o devedor poderá fazer o pagamento diferente do local contratado. Isso não pode dizer que ele está descumprindo com a obrigação. Ou ele pode dizer, olha, você não está cumprindo com a obrigação, portanto, você deve ser penalizado por isso. Não, porque assim também o Código permite que quando está presente um caso fortuito, ou melhor dizendo, quando ocorrer um caso fortuito ou força maior, a obrigação, a prestação poderá ser cumprida em local diferente da que foi contratada. Sempre esses casos de força maior e caso fortuito, vamos observando as circunstâncias do caso para nós
atendermos aí o que diz o código. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Uma outra situação também que nós temos que analisar. Mesmo que foi colocado um local para o pagamento, porém eu faço o pagamento em outro local, que não aquele que foi contratado, reiteradamente. Então, eu aceito receber aquela obrigação em local diferente da que foi contratada. Entende-se? O artigo 330, ele vai dizer que faz presumir a renúncia do credor, que é aquilo que nós falamos, né? O perdão tácito. Tacitamente, o credor aceita uma situação diferente da que foi contratada. É isso que está dizendo o artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local, presume-se que o credor renunciou àquele local contratado para o cumprimento da obrigação. Percebe que o código ele vai colocando para nós circunstâncias diferentes, consequências diferentes, porque, veja, o ser humano nós somos dinâmicos, né? A vida muda a todos os instantes. Nós não ficamos estáticos. Veja, então, que o código coloca para nós situações, circunstâncias diferentes para atender às nossas necessidades. Tranquilo até aqui, minha gente? Continuamos, então, aí com a questão ainda, né, do pagamento. O tempo do pagamento, o artigo 331 coloca para nós quando nós vamos pagar, de que forma, que tempo que nós podemos cumprir com a nossa obrigação. Veja, ele coloca de imediato, se nada ficou convencionado, que seria então, portanto, aquele pagamento contratado para aquele dia, ou o pagamento contratado, o pagamento feito à vista, de imediato. Fizemos ali a negociação, cumprimos com a nossa obrigação de pronto. É colocado, portanto, aí o artigo 331 do Código Civil. Dia do vencimento. Quando nós falamos dia do vencimento e a menção direta do pagamento, seria naquele dia determinado, naquele mês determinado, no ano determinado. Dia, mês e ano. Então, uma prestação que vai vencer no dia 8 de maio de 2020. Eu mencionei que o vencimento daquela prestação, então, portanto, é naquele dia, lembrando que o dia vai até às 23 horas e 59 minutos, né? Então, se eu fizer o pagamento no dia determinado, enquanto for o dia, eu cumpri com a obrigação sem problemas para que eu seja cobrado com alguma pena, alguns juros ou correção monetária. Então, a menção do pagamento, dia, mês e ano. Quando ele fala menção indireta, então eu menciono uma data, mas não diretamente, né? Por exemplo, um ano após, muitas vezes assino um contrato e eu coloco lá, olha, o pagamento será pago, né, será realizado após um ano da assinatura do contrato, por exemplo. O pagamento será pago um mês após a assinatura do contrato. O pagamento será realizado após 10 dias da assinatura do contrato. Né? E aí, podemos estar mencionado, né, o pagamento, porém não é direto, é uma menção indireta. Então, um ano após, um mês após, 10 dias após, né? E aí nós colocamos, tem a questão também do tempo do pagamento, aquelas questões dos elementos acidentais do contrato, né? Que quando nós colocamos, que é aquele termo de eficácia, né, do Pontes de Miranda, quando ele diz assim, olha, a relação jurídica é um acordo de vontades. Uma vez colocadas, devem ser cumpridas. E aí nós temos aquela questão da condição. A condição para ser realizada determinada situação. E o artigo 332, ele vai dizer que as obrigações só são vencidas, ou seja, só podem ser cobradas quando ocorre aquela condição colocada. Muitas vezes nós colocamos assim, vou te dar um carro se passar no vestibular. Veja, se passar no vestibular, eu vou te dar o carro.
eu não posso ser cobrada, né, de entregar o carro antes que a pessoa passe no vestibular. Então, veja, se tem a condição ela deve ocorrer para que seja cobrada a prestação daquela obrigação, para assim dizer, olha, ocorreu a situação, ocorreu a condição e você não cumpriu com a obrigação. Tudo bem? Vamos em paz. E nós temos também as obrigações a prazo, né? A obrigação a prazo do vencimento. São as obrigações, então, portanto, a termo, aquelas obrigações que são estipuladas quando deve ser cumprida a obrigação. Fazemos muitas vezes prestações, fazemos ali as obrigações para serem cumpridas em 12 prestações, em 10 prestações, em 24 prestações. Essa é a obrigação a termo, ou seja, a termo do vencimento. E essa questão do prazo é mais favorável, na realidade é favorável, né, ao devedor. Chegamos no local e perguntamos, né, como é que é o pagamento? O pagamento você pode fazer em 5 vezes sem acréscimo, em 10 vezes sem acréscimo. É benefício do devedor, que ele vai adquirir a prestação, ele vai adquirir aquele bem e vai pagar em prestações, ou seja, a prazo do vencimento. Vencimento 30 de maio, 30 de junho, né? Então a prazo, portanto. E aí é importante observar que se este pagamento a prazo é benefício do devedor, se ele diz assim, olha, eu quero pagar antes do vencimento, e aí é por conta e risco do devedor. Quero pagar uma prestação que eu fiz em 10 parcelas, quero pagar de uma vez só. Posso? Pode. Porém, eu, credor, não sou obrigada, portanto, a dar desconto deste pagamento, se nada ficou estipulado. Já foi programado para receber R$1.000 por mês em 10 parcelas. Se você arrumou o dinheiro e quer liquidar essa obrigação antes do prazo determinado, é por sua conta e risco. O credor, por sua vez, não é obrigado a dar, então, portanto, desconto. Por isso que ele fala, sendo nada, né, um favor seu, né? O credor não pode exigir o cumprimento antes do prazo. Então, veja, eu posso pagar antecipadamente, porque é por minha conta e risco, e o credor, por sua vez, não pode exigir que faça o pagamento antecipadamente, a não ser nas exceções. Mas a prestação vence amanhã. Então, eu quero que você pague hoje, porque eu estou precisando hoje. Não, eu ainda não estou em mora, eu estou ainda dentro do meu prazo. Eu vou adimplimir a obrigação no prazo certo, porque foi assim combinado. Se foi assim combinado, deve ser respeitado. Se você quiser, por liberalidade, fazer o pagamento antes, é por sua conta e risco. Por isso que fala, é por conta e risco do devedor, porque é benefício dele. Por outro lado, o credor não pode exigir. Agora, tem uma situação que, se for colocado que o benefício do prazo da entrega é para o credor, o devedor, por sua vez, não pode entregar sem a anuência do credor. Olha que situação, vamos dizer assim, meio que inusitada, né? Se é benefício, se vai entregar antes, então legal, estou aceitando, mas muitas vezes não. O credor, ele faz a programação da entrega daquela prestação, daquela obrigação. Imagine que a pessoa está construindo um imóvel e comprou os móveis, né, aqueles móveis planejados que as pessoas oferecem de compra, e só pode ser entregue quando for entregue o imóvel. E assim a cláusula é colocada. E muitas vezes o devedor ele quer cumprir com a obrigação antes. Se o credor não der anuência, o devedor não pode entregar, porque o benefício que houve aí não é para o devedor, e sim do credor. Então, o devedor não poderá cumprir antecipadamente uma obrigação se essa obrigação
foi determinado para entregar determinado prazo, e este prazo é em benefício do credor. Tranquilo? Veja que o código ele coloca as situações para todos os tipos de relações jurídicas, né? Nós colocamos para que não tenha prejuízo nem para um nem para o outro. Tanto o credor quanto o devedor, eles são amparados pelo código, no sentido de dar orientações e caminhos para que ninguém desrespeite ninguém. É um dos princípios básicos, né, da relação jurídica, é valorização da dignidade do ser humano, é respeitar o outro, é agir com o princípio de boa-fé. Por isso que tem essas circunstâncias que ampara tanto um quanto o outro. Ok? Vamos seguir. Eu falei agora há pouco que eu não posso, então, cobrar, né, eu, credor, não posso cobrar do devedor antes do vencimento da obrigação. Porém, o Código traz algumas hipóteses, né, daqui o artigo 333, ele vai trazer as hipóteses que o credor pode cobrar antecipadamente a dívida. E vamos ver aí quando isso pode ocorrer, o que o artigo nos diz. O primeiro item que ele traz é no caso de falência do devedor. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores, o credor, então, pode habilitar o seu crédito naquele processo de falência. Porque o que é falência? A falência é quando a pessoa tem mais passivo do que ativo, ou seja, tem menos bens e mais dívidas. Quando isso ocorre, declara-se a falência da pessoa, da empresa, né? Se for o caso, a empresa ou a pessoa, e verifica-se que, naquele momento, eu posso, então, dizer, olha, eu tenho um crédito para receber do fulano que está em estado falimentar. Eu habilito, então, o meu crédito, porque quando for apurar o valor que tem a pessoa de bens, né, de ativos, naquela apuração dos bens, está lá o meu crédito para ser pago também. Tranquilo? Essa é uma primeira situação. Temos aqui, se os bens hipotecados, bens móveis, né, porque a gente oferece em hipoteca, bens móveis ou empenhados, hipotecados, bens que o senhor hipoteca, bens imóveis, e seu empenho, bens móveis. Então, bens móveis, empenhado, e bens imóveis eu ofereço em hipoteca. Forem penhorados em execução por outro credor. Imagine que eu tenho lá, que foi um bem que foi dado em hipoteca e aquele bem também já foi oferecido para outro credor. Eu também posso cobrar antecipadamente ali a minha dívida, porque senão eu posso ficar ali sem receber, por conta do aumento da prestação de obrigações pelo qual o devedor vem enfrentando. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débitos. Essa fidecisórias é de fiador, vem de fiança. Então, são as garantias de fiança que traz a garantia, portanto, dos bens ou reais e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Então, hipoteca, penhor e anticrese. A hipoteca, bens imóveis, o penhor, então, seria os bens móveis. A anticrese é você ter um bem imóvel e do qual você oferece, portanto, para que o credor traga frutos deste bem para ser liquidado a dívida. Então, seria nesses casos que o credor pode cobrar antecipadamente a dívida do seu devedor. Isso são exceções, né, que traz o artigo 333 do Código Civil. Então, quando ele fala, né, que a negativa da renovação, do reforço das garantias, portanto, presume-se que a situação do devedor não é boa. Então, nessa situação,
pode ser cobrada a dívida antecipadamente. Por exemplo, a questão da garantia. Né? Um exemplo, o banco X é credor de A, que tem como fiador B, em razão do empréstimo concedido pelo banco. Se B cair insolvente, ou seja, se B cair, não realizar a dívida, portanto, deverá apresentar novo fiador. Fiador é aquele que responde pela dívida do devedor, independente se foi ele que contraiu ou não a dívida. Ok? Até agora, nós vimos, então, a questão do adimplemento das obrigações, a extinção das obrigações através do pagamento e vimos também as provas de pagamento. Como é que eu provo que eu paguei aquela minha obrigação? Nós vimos lá, estudamos os detalhes, né, da quitação, que seria o quê? O recibo do pagamento. Tranquilo? Nós vimos a forma direta do pagamento das obrigações. Espero que os senhores tenham entendido bem esta parte, né, que é o adimplemento, extinção das obrigações, provas de pagamento, as exceções que tem toda essa questão do pagamento. E veja, quando nós falamos de pagamento, nós não paramos para pensar que existe tantas situações, tantas nuances para nós entendermos quanto ao pagamento. Temos que tomar muito cuidado ao fazermos um pagamento de determinada dívida, de determinada prestação. Nós precisamos ter o nosso comprovante, a nossa quitação, sob pena de que quem paga mal paga duas vezes. Desculpa. Então, espero que os senhores realmente tenham aí entendido bem essa matéria na questão de pagamento. Me coloco aí à disposição dos senhores, como todas as aulas têm feito. Vou lançar as notas da P1. Não entre em desespero, né, quanto à nota, está tudo sob controle. Nós temos ainda a P2, o semestre continua. Por hora nós temos aí para nós continuarmos desta forma, né, as aulas online. Vamos pedir a Deus que tudo vai se resolvendo, que tudo vai esclarecendo da melhor maneira possível. Dia 8 de maio nós temos aí um novo pronunciamento do nosso governador. Vamos verificar aí o nosso prefeito, para ver o que ele vai decidir quanto à cidade de Suzano. E o presidente da Câmara também está junto com o prefeito, resolvendo aí as circunstâncias e para verificar o que é melhor para nós. O que é melhor para nós é a nossa saúde, isso é fato. Né? Tudo o resto é consequência. Se nós não cuidarmos bem da nossa saúde, não adianta nós termos nada. Por isso esse cuidado, por isso essa preocupação de todos nós, né? A instituição se preocupa muito com o bem-estar dos nossos alunos e como está o ensinamento, como é que nós estamos fazendo neste momento atípico que nós estamos vivendo. Estamos nos empenhando para fazer o melhor para os senhores. Sabemos que é difícil, sabemos que não é a mesma coisa de que estarmos em sala de aula. Mas volto a dizer para os senhores, estamos ligados pelo coração, pelo pensamento. Espero de todo o meu amor, de todo o meu coração, que quando os senhores estiverem ouvindo a aula, assistindo a aula, os senhores liguem-se, fiquem com o pensamento na área jurídica, na matéria obrigações, no objetivo que os senhores têm ao estudar o curso de Direito. Na próxima aula, eu terminei então hoje a aula 5, terminei a de implemento das obrigações, a prova das obrigações, as despesas das obrigações, as exceções do pagamento das obrigações e extinções, de forma direta, pagamento direto.
Na próxima aula, que será a aula 6 da semana que vem, nós vamos falar também, continuando a falar de pagamento, porém nós vamos falar de pagamento indireto, pagamentos especiais. De que forma que eu posso também adimplimir a minha obrigação através de pagamento indireto. Tudo bem? Agradeço a todos a atenção, desejo-lhes uma excelente semana. Novamente, um abraço fraterno no coração de todas as mães, que Deus as ilumine, que dê graça e sabedoria para educar os seus filhos com muito amor, com muita paciência. E novamente, minha gente, tudo vai passar, tudo vai dar certo. Coragem e não esqueçam, no horário de aula, determine esse horário que o senhor estaria em sala de aula para estudar a matéria de cada professor. Cada dia os senhores têm uma matéria, então estude cada dia do professor. Siga as orientações, continue aí à disposição dos senhores para qualquer dúvida que eu possa resolver e ajudar os senhores. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos ajude.